boa tarde, bom dia, boa noite a todos os nossos ouvintes de norte a sul do Japão à América. Bem-vindos ao Musubi Podcast, onde continuamos aqui com a nossa maravilhosa série de A Criatividade nos Jogos Morreu. A gente está aqui, como sempre, né, ao meu lado, Regis Pessolano, ao meu lado virtual, é o nosso convidado aqui de praxe, o Rafa. Cara, o tema de hoje que a gente vai bater é em cima da ArenaNet, que é uma das empresas mais picas, eu acho, da parte de desenvolvimento de MMORPG, que eu conheço. Curiosamente, é a empresa que só tem dois títulos, né, que é o Guild Wars e o Guild Wars 2, mas que prova por A mais B que se você é bom em uma coisa, você nunca deve fazer de graça e que você pode sim ser uma empresa que tem só um título e ainda assim ser bastante lucrativa com isso. Tá, vamos lá. A ArenaNet, cara, ela é uma empresa clássica do ramo de desenvolvimento de jogos. O Guild Wars 1, né, é um MMORPG instanciado, então ele lhe dá uma experiência tanto single player quanto multiplayer, mas ele não obriga você, em momento nenhum, a trabalhar com essa visualização do multiplayer ou restringe você a ter que estar no multiplayer. Então, o que você paga é o que você ganha, você recebe a experiência do produto que você pagou. É diferente, por exemplo, comumente aí do World of Warcraft, onde você paga por uma experiência, mas se você tentar experienciar ele de maneira single player, você não consegue. Então, assim, esse é o primeiro ponto diferente, né? A ArenaNet entrega o que ela vende. É algo muito próximo também do Final Fantasy XIV aí da Square, né? A Square, ela trabalha em cima desse nível. Uma das coisas, assim, eu não sei se você jogaram, o Rafa com certeza já testou, né? O Guild Wars 2 e tal, já teve a experiência dele. Correto, já testei os dois e já vi algumas coisas sobre o um também. O 1 eu acho que é uma parada assim um pouco mais difícil, porque assim, a ArenaNet basicamente, internacionalmente, né, geralmente ela é licenciada pela NCSoft, então para quem tá no Brasil, ter jogado o 1 só se foi pela LUG, né, a Level Up Games, na época, né, que ela Aham. fazia a venda das DLCs e tudo mais. Porque normalmente era muito caro, né, então assim, a venda do dólar e tudo mais, o jogo era um pouco mais restrito. Até hoje, na verdade, o jogo não tem tradução, né, para português Brasil. Então, assim, tudo nele é inglês e tal, mas eu acho que para quem tá no universo de games, isso já é meio que esperado, né, especialmente no universo do MMORPG. Mas, no caso do Guild Wars em si, eu acho que o principal que muda do 1 pro 2 aí é a experiência cinematográfica e o mundo aberto, né? A transição de gráficos, ela é sutil, mas é precisa, quando eles tentam trazer uma interface um pouco mais épica, né, uma narrativa um pouco mais épica do que a primeira, uma integração de mundo aberto, mas sem perder a experiência positiva que você tinha nas instâncias, que era poder pular, né, de instâncias mais rapidamente. Então, tipo, no Guild Wars você tem o que a gente chama de waypoints, Guild Wars 2, que é uma maneira de você navegar pelo mapa de maneira mais ágil. Então, você pode se teletransportar mais rapidamente para os pontos que você ache necessário. O que é uma coisa muito valiosa. Além de outras pequenas experiências de usabilidade, né, que o jogo traz para você, que a plataforma traz para você, que comumente você não encontra em outros MMOs, a não ser o da Blizzard, que adora copiar as coisas do Guild Wars, especialmente agora, né, no... Meu Deus do céu, esqueci o nome da expansão. Dragon alguma coisa, velho. Flight. Dragonflight, é. Na Dragonflight, porra, o cara copiou e colou, velho. Ctrl-C, Ctrl-V. O Dragon Riding ali é basicamente o Fly do Guild Wars. Mas assim, tem coisas que eu vou pontuar aqui ao longo do nosso bate-papo, mas eu vou colher uma experiência mais assim do Rafa, porque não é sempre que eu converso com uma pessoa que também jogou, né? O Guild Wars, eu acho que é uma coisa mais nebulosa, mais bixa, mais underground. Então, assim, qual foi a tua experiência, cara, com o game, tá ligado? O que é que você acha assim, que mais te agradou e ao mesmo tempo o que é que mais distanciou você de dizer é massa, mas eu acho que não dá pra continuar, falta isso. Então, para mim, eu não sou tanto assim um jogador de MMO, no geral, entendeu? Eu achei mais interessante a experiência com o Guild Wars 1, pessoalmente,
por mais que eu não tenha o meu, eu consegui fazer umas maracutaias e pegar a conta de um amigo para poder jogar no servidor europeu, né? Então eu consegui jogar até um bocadinho do Guild Wars 1. E pessoalmente é mais o meu estilo de jogo do que o 2, porque ele remete mais aos RPG que a gente tem, como Diablo, por exemplo. Mas, tipo assim, eu acho que o Guild Wars 2 tem muitas qualidades que é o que faz ele ter o following que ele tem até hoje, é uma coisa que outras empresas falham em copiar, né? Como, por exemplo, o fato de como a progressão funciona. Quando você lança uma DLC nova no Guild Wars, você ganha coisas novas que não necessariamente são mais fortes do que o que já tinha, só são diferentes. Então não é aquela situação de que imediatamente torna o conteúdo anterior lixo descartável. Né? A forma como as classes funcionam e tudo mais. São várias coisas que são muito interessantes e outras empresas, infelizmente, não copiam, né? Assim, eu já ia citar. Eu sei que às vezes o pessoal vai achar que eu sou um hater da Bungie, e eu sou, né? Mas. Isso aí eu não vou esconder. Mas, assim, é foda porque a Bungie, ela tem um conjunto de coisas que eu acho que assim, é um prato cheio para quem é game developer sobre como não fazer as coisas. E uma das coisas que é como não fazer as coisas é como você não deve lançar uma DLC que traz recursos que inutilizam a DLC anterior. E a exemplo disso é, se você tem, vamos dizer, até a Forsaken, mas não tem a Beyond the Light, você não tem a skill. Tipo assim, beleza, realmente, Guild Wars ele tem uma restrição de classe, que é a Revenant. Se você não tiver o Head of Thorns, você não tem como jogar com a Revenant, beleza. Não vou dizer que isso seja um crime nem nada do gênero, mas assim, brother, vê só. O jogo tem toda uma estrutura de classes, toda uma estrutura de raças. E só existe uma classe que você não tem acesso. No caso do Destiny, beleza, você ainda continua com todos os acessos. Você continua, só que a Stasi, hoje, foda-se, mas assim, naquele momento, a Stasi fez uma diferença. A maneira como ela foi colocada no jogo, aquilo impactava até o PVP. Sabe, ao ponto de que se você tá no PVP e você Na não tem real, a foi mais o contrário. Isso eu posso te dizer que eu tenho mais experiência no PVP até do que o resto, que foi o que eu mais joguei naquele jogo. No PvE, não chegou a afetar tanto assim. Agora, no PVP, você não jogava sem Stasi. Virou um jogo pay to win na época, porque, tipo, se você não tivesse a Stasi, a sua gameplay era completamente comprometida pelo teu inimigo. Você podia estar com a build mais hiper mega blaster quebrada, focada em PVP do jogo. Simplesmente a Stasi tinha como counterar tudo na época. E como as outras subclasses não tinham tido nenhum rework na época, hoje as subclasses. Quem joga Destiny hoje sabe que todas as subclasses passaram por um rework. Então todas as subclasses hoje são buildáveis. Na época, só a Stasi era buildável. Todas as outras subclasses não eram. Então a Stasi tinha uma árvore de habilidade quase que limitada comparada às outras, que eram super, hiper, mega travadas na época. Então você não tinha o que fazer, você só apanhava. Era ridículo o que a Band fez. E assim, tipo, uma segunda parada que eu acho muito pica que a ArenaNet consegue fazer é a gestão da economia. Eu acho que a economia de um jogo, especialmente um MMORPG, é sempre o calcanhar de Aquiles da esmagadora maioria das empresas. Porque é Com aí certeza. onde a gente vê se esse jogo vai funcionar décadas à frente ou se ele vai morrer no primeiro ano dele. Porque é muito simples você ter essa visualização da microtransação que a gente já conversou, que o problema não é ela existir e influenciar na maneira como o jogo é desenhado. Então, quando você tem a empresa que pensa primeiro na microtransação e depois no game design, você tem um produto, serviço que já está fadado à falência, porque ela se desvia do propósito daquilo.
Quando você tem um jogo, você tem um espaço de entretenimento. Então, o objetivo daquele produto ou daquele serviço, independe de como ele esteja sendo vendido, é fornecer entretenimento. Quando esse deixa de ser o foco e você só faz um grind infinito, né, um loot box eterno, você mata o jogo. E você abre espaço para coisas como Ragnarok Online, por exemplo, é o que foi mais afetado por isso. Pessoas que farmam ouro no jogo, vendem o jogo, o ouro online, e isso desestabiliza a economia, porque primeiro ele vende mais barato do que a própria empresa, e isso tira dinheiro da empresa e, consequentemente, o dinheiro da manutenção do jogo, dos servidores, etc. Automaticamente ele infla a economia do jogo, então tudo começa a simplesmente escalar um preço tão absurdo que a entrada do jogo fica comprometida. Então não dá para um player novo entrar no jogo, porque uma poção de vida vai custar agora 40kk. Você quer um exemplo disso também? Priston Tale, né? Onde você tem aí um espaço de economia comprometida porque a empresa não soube administrar. E o caso da ArenaNet, não, ela consegue administrar a economia em um nível tão absurdo, onde o ouro do jogo vale mais do que o cash da loja. E você pode comprar o cash da loja com o ouro do jogo. Então eu acho que assim, é uma forma justa, transparente, mas muito eficiente de você controlar a Então, economia de um espaço. o problema que a gente tem no espaço de MMO é que você pode dizer que temos 3 tipos de MMO principais. Vamos botar assim. A gente tem o MMO ocidental. O que é o MMO ocidental? A gente tem, por exemplo, o próprio WoW, a gente tem o RuneScape, a gente tem o próprio Destiny, onde nesses jogos, por mais que haja muita questão, muita coisa à venda, né? Essas coisas à venda não são foco dentro do jogo, mas seja foco para a empresa. Agora, quando a gente fala de MMO, a gente tem que lembrar também que, além dos ocidentais, a gente tem chineses e coreanos. E na China, você é uma cultura você gastar dinheiro de certa forma no jogo que é extremamente absurdo. Por exemplo, eu trabalhei num tempo com o pessoal da NetEase gerenciando vários jogos deles, né? E num dos joguinhos mobile que eles tinham, você tinha uma casta de jogadores que comumente gastavam mais de US$ 20.000 todo mês, entendeu? E para eles, para esse tipo de jogador, o fato de que o jogo permite eles gastarem US$ 20.000 por mês é uma coisa legal, entendeu? Então a gente tem uma mentalidade diferente, que é esse que é o problema. É a mesma coisa que a gente teve no Ragnarok, que foi um dos primeiros nesse sentido. Especialmente nos jogos coreanos, que eu ainda diria que eles são um pouco piores do que os chineses nesse sentido. Na Coreia, mesmo eles sendo uma sociedade com uma quantidade boa de dinheiro, uma coisa que lá até hoje é moda não é o pessoal jogar em casa, é o pessoal jogar numa lan house. E quando você está jogando numa lan house com um monte de gente à sua volta e tudo mais, você tem que ser o cara pica, você tem que ser o cara que tem a faca lendária, porque senão você é um fracasso no seu círculo. Entendeu? Então, essa mentalidade permeia os jogos de lá e é algo que as empresas exploitam com toda a vontade do mundo. Entendeu? É uma parada muito comum na época do Ragnarok Online, né? Assim, as lan houses aqui, a Lug, ela tinha um plano de vendas, né? Porque na época o Ragnarok era assinatura, né? Então, assim, a ideia era que você pagasse a mensalidade para ter acesso ao seu espaço de tempo no servidor e, bom, enfim, você comprava outras coisas, né? Essa Sim, cultura coreana da Lan House na época se instalou temporariamente aqui no momento que a gente tinha Lan House, né? Até a exatamente. internet banda larga do Brasil fuder a Lan House e todo mundo sair, né, desse espaço. Exatamente. Então, essas coisas funcionavam muito bem. E alguns MMOs ocidentais tentaram brevemente copiar isso daí. Inclusive, esse foi um dos grandes motivos pelo qual
a Level Up se fudeu, porque eles pegaram muito jogo que, tipo assim, eram jogos que faziam sucesso, mas não faziam sucesso por serem o jogo. Faziam sucesso porque a época que eles foram lançados foi uma época que era conveniente para que esses jogos fizessem sucesso. Então você teve muitos, tipo Aion, você teve a porra do Ragnarok, você teve City of Heroes, você teve inúmeros jogos na época que eram caríssimos, caríssimos. O brasileiro médio não tinha uma condição de, em 2006, pagar uma assinatura de R$ 30 por um jogo, sem contar o jogo em si, com as expansões, que estavam R$ 200 na época. Uhum. Entendeu? Então você tinha um ambiente propício para isso aí funcionar, porque você não precisava fazer um monte de pessoas comprarem o jogo, fazer assinatura. Você precisava fazer uma pessoa comprar o jogo, fazer assinatura, porque no momento que ele fizesse isso, alguém da Lan House visse ele jogando, pô, legal, vou pegar também. Aí, poxa, já tem dois jogando, aí o terceiro não pode ficar de fora, porque já vai ficar sem jogar o jogo que os outros dois estão jogando. Não, aí o terceiro assina também. Aí quando você vai ver, ele já conseguiu tomar uma house inteira. Uhum. Era uma diferença de mentalidade pra época, né? Tipo. Mas assim, uma coisa assim, eu realmente. Guild Wars não é um. Guild Wars, assim, não é uma franquia de jogos que eu tenho muita experiência, realmente. Mas. Eu já trabalhei em Lan House nessa época, né? Eu era o cara que fazia os computadores funcionar, inclusive. é, eu tinha muita raiva de alguns MMORPG que mexia na pasta System 32 e cagavam o Windows. Nossa senhora, mano. Eu tô falando com você, Cabal Online. Nossa, Cara, que ódio que eu tinha do e Cabal, velho. você falou do Cabal, agora eu lembrei que um brother meu na época, ele tava fazendo redes e computadores. E aí eles estavam aprendendo a parte de scripting, né? E um brother dele olhou pro outro, cara, né, e falou: Você tá fudido, cara. Eu vou te destruir no Cabal. Eu disse: Pô, cara, nível superior aí pra destruir o cara no Cabal, né? Mas era incrível. Só que, tipo assim, uma coisa que realmente me mostra, né, pelo que a gente conversou, até eu conversei com vocês dois em off, né, sobre isso, até a DE, ela funciona de um jeito meio semelhante à ArenaNet, né, pelo que eu entendi, assim. Que realmente é um tipo de empresa que não vai forçar você a pagar pelo jogo, você não vai botar dinheiro no jogo, você não precisa botar dinheiro no jogo para se divertir com o jogo, mas em algum momento você vai acabar colocando dinheiro no jogo porque o jogo tem uma. Ele consegue te conquistar, ele te cativa. É diferente dessa mecânica atual dos jogos, né? Que a gente até falou no episódio anterior da criatividade nos jogos, que seria essa parte da vitrine, né? Que os jogos basicamente são vitrine para microtransação. No caso, não. O jogo ele é divertido, o jogo te envolve, você faz parte ali daquele jogo. Quando você menos esperar, você tá com 100, 200, 300, 500 horas no jogo, você já não aguenta mais, você já começa a caixar, você já quer comprar DLC, quer comprar isso, quer comprar aquilo. Então, o jogo te envolve, o ambiente te envolve, a magia daquele jogo, no caso, né, da DE ali com o Warframe seria, né, aquela ópera espacial ali, né, aquela coisa da fantasia espacial de você ter poder e conseguir destruir tudo, você mais cedo ou mais tarde acaba caixando para ter algumas coisas específicas. Isso que é legal também da DE, porque não é o jogo que você paga. Você não paga pela DLC, a DLC tá lá. Você não paga pelo conteúdo do jogo, o conteúdo tá lá. Você paga para ter acesso antecipado a uma armadurinha mais bonita, ou a um frame específico, que você até conseguiria pegar no jogo se você for um nerdola viciado absurdo. Mas é mais para você conseguir alguma coisa mais cedo, é mais para você conseguir fazer negócios dentro do jogo e conseguir coisas de outros jogadores. Eles sabem te conquistar sem chegar pra você e apontar uma arma na tua cara e falar passa a grana. Sem chegar pra você e falar assim, se você não tiver estase, você não joga o jogo, que no caso do Destiny. Eles não chegam pra você e te falam, viu?
você só vai conseguir ter um negócio legal se você conseguir se você pagar. Não é assim, né? Eu, em 500 horas de Warframe, eu só gastei dinheiro com corzinha. As tintas lá que você bota lá no personagem. Uhum. Só. Você vê a diferença, né, de mentalidade, né? E o jogo te incentiva. Ele quer que você pague. É óbvio que eles querem dinheiro, mas eles não te obrigam a isso. Você coloca porque você quer, porque você tem vontade de ter aquela coisa e não porque o jogo te obriga, ou não porque o jogo te impede o avanço dentro ou que te impede de ter alguma coisa especial no jogo. Não, você pode ter as coisas, tá tudo lá. Só que com dinheiro você tem acesso mais rápido, você consegue ali alguma coisinha cosmética diferente, mas o jogo inteiro tá aberto para você. A empresa não, ela não tá te obrigando a ficar preso num sandbox para que você consiga se divertir. E uma coisa que o Warframe tem é que, tipo assim, eles têm pessoas lá dentro que têm uma certa noção de como funciona o mercado que eles têm, sabe? E para o mercado que o Warframe criou para si, não faz sentido ele ser inimigo dos jogadores. O que eu quero dizer com isso daí? A ADE, ela não é perfeita, incrível, herói. Assim como qualquer empresa, ela é uma empresa e está lá para fazer dinheiro. Então, tem vezes que ela vai e faz merda. Ela vai e faz merda. Só que, tipo assim, ela tem plena noção de que se ela fizer merda e dar uma de João sem braço, como a maioria das empresas fazem, eles vão perder essa boa vontade que os jogadores têm. E essa boa vontade é uma boa vontade que vale muito dinheiro. Vale muito dinheiro, porque não é um negócio que você consegue comprar tão facilmente assim, sabe? Uma parada. Tipo assim, o pessoal do Warframe, eles têm um mas assim, a equipe também é maior. O pessoal do Warframe, eles não se metem, né, a sabichões e vamos fazer um lançamento cross-plataforma de qualquer jeito e tudo mais. Isso, na verdade, também é uma das coisas que eu dou muito valor na ArenaNet. Eles são muito picas, porque assim, a engine é própria, toda em C e C++, contratação é diferenciada, então não é uma simples contratação, passando por aquela entrevista básica, onde o cara pergunta se você já trabalhou com 347 linguagens, se você... Tipo a vaga do último online, sabe? Que você tem que ser bom em C++, UI, UX, redes, infra, café, linguística e many other things, né? Então, assim, tem todo um crivo e um tratamento na qualificação do profissional. Então, ele espera um profissional com um set de skills e ele espera que dentro desse set de skills o cara cumpra uma lista de competências. Então, até no momento de contratar, você tem esse cuidado. Né? Qualquer um que entra na área na net. Então, esse cuidado, esse refinamento do jogo, por exemplo, o DirectX, porra, quanto tempo a gente tem o 11, cara? O 11 foi adicionado recentemente no Guild Wars 2. Então, assim, mesmo antes, o jogo já era muito bem otimizado, sabe? E agora, muito melhor, sabe? Consumindo menos memória e tudo mais. Só que, assim, isso é para demonstrar que os caras eles têm uma responsabilidade muito grande no processo de atualização, no processo de migração. Porque a razão pela qual eles atualizaram para o 11 agora é porque a majoritariedade da base deles na época ainda rodava sistemas como o Windows 7, certo? Que não teriam aí um suporte nativo, né, ao Windows 11. Então eles esperaram essa base fazer a migração. No momento que essa base fez uma migração significativa, eles então fizeram essa atualização. Ao mesmo tempo, eles tinham um cliente do macOS, né, rodando em OpenGL, um exemplo disso, de tipo assim, a gente não se mete a fazer coisas que são da moda. Quando a Apple falou, cara, tô dropando o OpenGL e agora vai tudo ter que ser Metal, eles simplesmente chegaram e falaram, galerinha, olha é o seguinte, eles estão dropando o OpenGL, quem comprou com a gente aqui na loja tá aqui seu dinheiro de volta, porque assim que isso aqui ficar dropado, esse cliente não vai ser mais atualizado não. Valeu, obrigado, e é isso aí, esse cliente vai ser descontinuado. Então, essa responsabilidade, tipo assim, não vou entregar o que eu não posso entregar só para continuar tendo recurso de dinheiro, não, meu irmão.
essa capacidade de entender até onde vai o limite da sua equipe, eu acho que é uma das coisas que faz o jogo ser precioso, sabe? O que o Guild Wars é precioso do jeito que ele é, porque está sendo curado por pessoas que têm competência, mas que entendem seus limites. Sabe, que não estão desesperados para ganhar 2, 3, 4 nicas de dinheiro. Eu acho que assim, esse é um tipo de exemplo que eu gostaria de ver em outras empresas. O momento de você saber dar 2 passos para trás. Sabe? Falta isso em empresa pra caralho. O problema da maioria dessas empresas nessa área é aquela discussão eterna. O cara que está dando a ordem nunca jogou o jogo. Quando o cara que está dando a ordem nunca jogou o jogo, ele não sabe do que ele está falando. Por isso que a gente teve situações como essa recente da Unity. Por isso que a gente teve situações extremamente embaraçosas com a EA. A EA teve que ganhar uma caralhada de prêmio de pior empresa e ter investimentos bilionários falhando, para começar a olhar para trás e falar: pô, não é até que isso daqui que eu estava fazendo, de pegar essa slot machine e botar skin de BF, skin de Star Wars, não estava dando certo, né? Não é porque deu certo no FIFA que vai dar certo para todo o resto. Mas E, também é quase o mesmo jogo, né, cara? FIFA, Star Wars, muito parecido. mas eu acho que é interessante ver como esse mercado está se comportando, né, atualmente, porque vocês levantaram aí, né, essa bola da vergonha, né, e da chefia que não joga o jogo. Cara, eu consigo falar isso sobre o próprio Warframe. A gente sabe que, por exemplo, a menina que dubla um personagem importante no jogo é a mesma que é a social media do jogo. Então, tipo, pô, a pessoa que tá dentro do jogo tá trabalhando com a comunidade. Outra pessoa que tá lá dentro também interage com a comunidade. Apesar de que a DE não é uma empresa indie, ela não é tão grande assim, ela se comporta bem assim, ela ainda tem esse comportamento mais indie de ser, né, de ter uma proximidade maior com a comunidade. Assim eles conseguem perceber, por exemplo, quando eles pisam na bola, né, de forma mais rápida, né, porque eles estão bem em contato com o público. Então, se o público olhou e falou: amigo, você fez merda, eles vão falar: opa, pera aí, a gente fez merda mesmo. Né? Então, é diferente mesmo de quando você tem um time de acionistas ali, uma cúpula, uma alta cúpula de engravatados que não faz ideia do que está acontecendo, né? E simplesmente fala: isso aqui dá dinheiro, bota. Né? E não consegue. E o interessante da DEC, que muita gente ficou até preocupada na época, eles receberam um investimento enorme de chineses, né? Mas nem os chineses que investiram na parada mexeram nas coisas. Continua fazendo o que você estiver fazendo aí, os norte-indianos para fazer mais dinheiro. Uhum, Não vamos mexer nesse troço aí, não, porque tá funcionando. Para que eu vou mexer no troço que já tá funcionando? sim. Não vão mexer no que tá ganhando, né? Em time que tá se ganhando. E o legal disso é se a gente vê, por exemplo, né? E aí a gente vendo na contramão, né, que a gente já tá metendo pau na Band, vamos continuar metendo pau na Band, porque a Band não quer falar que é MMO, então a gente vai botar ela no meio dos MMO e vai meter o pau nela, que eu não quero nem saber. É, a gente viu esse caminho contrário acontecendo com a Band, né? Quando a gente tinha lá na época do Halo, até na época do primeiro Destiny, durante ali, que apesar de que o começo do Destiny 2 foi bem ruinzinho, a gente sabe, o começo do Destiny 1 também, mas eles foram se acertando, é aquela coisa do... Eles tinham aquele slogan, né? Nós fazemos games que nós queremos jogar. Né? Porque era um bando, né? Na época dos Halo, era um bando de nerdola viciado em jogo que falaram: vamos fazer um jogo foda. E foram atrás de fazer o Halo. Ah, os trancos e barrancos, com um monte de problema, com um monte de coisa que a gente sabe. Quem já viu aí as histórias por trás do Halo sabe que o processo de desenvolvimento do Halo sempre foi conturbado. Mas os caras fizeram. Os caras chegaram e fizeram. Porque a ideia dos caras era: nós queremos fazer jogos legais pra gente jogar e se divertir. E aí, hoje nós criamos jogos que inspiram a amizade, flores coloridas, lá um monte de coisa, arco-íris e foda-se. Tipo, os caras criaram lá um slogan
totalmente genérico. Os caras. Quando foi mudado o slogan para aquele slogan genérico de jogos que inspiram amizade, o caralho a 4, a galera percebeu exatamente isso. A Band deixou de ser uma empresa de caras apaixonados por jogo fazendo jogo. Já tinha deixado de ser há muito tempo, mas aquilo ali consolidou. Falou: olha, nós realmente deixamos de ser uma empresa que faz jogo porque a gente gosta, e hoje a gente vai fazer coisa genérica para fazer dinheiro. E a gente consegue Sim. ver isso no slogan. Então, Isso aí, infelizmente, é com muita empresa, porque eles saíram de uma empresa que fazia um flagship da época deles. O Halo 3 foi um jogo gigantesco, né, para hoje em dia fazer um jogo mobile com gráfico melhor. de fato. Não, assim, eu vou me abster. Vou me abster porque não. É, bom, enfim, eu espero. A gente cobriu. Basicamente, o que eu queria falar da ArenaNet era mais para instigar mesmo a curiosidade das pessoas a testarem. Vale a pena, testem o jogo, porque é muito bom. É uma experiência single player muito cinematográfica, especialmente se você estiver disposto a comprar as expansões. Hoje você pode comprar o jogo pela Steam, ele está disponível ali diretamente na Steam. É preciso saber que se você já é um player antigo, a conta que você tem na Steam e a conta que você tem na ArenaNet são diferentes. Você pode conseguir logar com a sua conta da ArenaNet, mesmo baixando o jogo pela Steam. Agora, tenha em mente que as DLCs vão ser associadas a contas diferentes. Então, se você compra as DLCs em real pela Steam, elas vão ser associadas à sua conta da Steam. Se você compra elas em dólar, na sua conta da ArenaNet, elas vão ser associadas à sua conta da ArenaNet. É importante entender isso. Beleza. Testem o jogo, não precisa pagar, nem comprar, nem porra nenhuma, só testem, um prato cheio, tem coisa pra caralho pra fazer ali dentro e dá pra explorar bacana mesmo. É uma puta de uma experiência. E, cara, é isso, né? Se vocês quiserem adicionar mais alguma coisa aí a esse episódio, vocês fiquem à vontade. Eu não tenho mais muito a que adicionar. Acho que a gente falou bastante mesmo. Esse episódio ele era mais para ser mesmo um adendo, né? Que não coube ali no episódio 35, que a gente falou sobre a criatividade dos jogos. Quando a gente terminou de gravar aqui, né? Até expondo um pouco aí dos bastidores. Quando a gente terminou de gravar, né? O- foi aquela coisa, nossa, verdade, podia ter sido falado da ArenaNet. A ArenaNet realmente tem sentido comentar sobre, né? Então a gente que já era uma coisa que era uma vontade, né? Então a gente quis colocar isso para fora, já terminar aqui, dar um bom corpo, né? Para esse assunto, porque assim a gente consegue também introduzir outras empresas, falar sobre outras estratégias de mercado que realmente funciona, porque no primeiro episódio, para quem não ouviu o episódio 35, eu recomendo fortemente que escute, que lá a gente falou, por exemplo, né, a gente falou de Baldur's Gate 3, né, a gente falou de Zelda, a gente falou de outros jogos que simplesmente tem uma campanha sandbox fechada que funciona, né, e que não precisa vender microtransação a dar com pau para fazer sucesso. E também a gente explicou, né, a gente levantou esses pontos, principalmente o Rafa falou bastante sobre isso, que o problema não se trata de ser microtransação, o problema se trata da forma com que é aplicada nos jogos, principalmente, né, nos jogos atuais, que basicamente o jogo é feito para ser microtransação. Mas acredito que foi bem levantado aí. Eu acho que eu acho que a gente já pode chegar aqui no nosso bloco final. Você queria comentar mais alguma coisa, Rafa? Acho que a gente já introduziu todo o assunto que tinha para falar sobre isso. E é isso. Então, meus queridos, muito obrigado por nos ouvirem até aqui, né? Agradeço aí de coração o Rafa, agradeço de coração por todos que estão nos acompanhando aí nessa nova fase do Musubi. Que fiquem aqui, né, de olho nos próximos episódios. A gente vai ter mais coisa para abordar. O que está acontecendo é toda hora que eu abro o Twitter, principalmente para ver parte de notícias de jogos e o quanto que o mercado de jogos tem mudado. Pelo que eu percebi, a gente tem coisa para comentar aí para episódio do Musubi para pelo menos mais uns 2 anos, porque pelo amor de Deus, que mercado mais maluco, velho. Então,
Agradecemos todo mundo aí que nos ouviu até aqui. Ivanildo, eu te lembrei, dessa vez você achou, né? Não, a gente nunca vai esquecer de você. A gente coloca aqui o plot twist, a gente sabe que você tá falando, não, dessa vez não, mas não, a gente lembra de você. Agradecemos aí, Ivanildo, por nos ouvir também aí todos os episódios. Esteja onde estiver, em que planeta você estiver. E até a próxima, meus queridos. Tchau, Até a tchau. próxima, galerinha. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.